Boa noite, pessoal, e muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Gratidão também a quem estiver assistindo a gravação. E esses são encontros onde nós temos, então, essa meta unificada, junto com quem ouve a gravação e quem está presencialmente, de ouvirmos o que Jesus, o que o Espírito Santo tem nos a dizer nesse curso em milagres. E hoje, então, é a continuação, né, do capítulo 20, que é todo ele dedicado à visão da santidade, é justamente a visão do Espírito Santo. E hoje, a sessão de hoje, que é a 5, ela trata dos arautos da eternidade. Arautos seriam os mensageiros, o porta-voz, aquele que anuncia. Tipo, na política, nos governos, nós temos o porta-voz que dá as notícias do palácio, enfim, dos governantes. Então, isso seriam os arautos, numa linguagem antiga, assim, da Bíblia, se usa muito os arautos. Então, os mensageiros, os porta-vozes, ou aqueles que anunciam a eternidade. Então, arautos da eternidade. E para nós vermos, então, o que o texto nos traz aqui sobre esses mensageiros, sobre esses arautos, o que são esses arautos na linguagem do curso em milagres, nós vamos, então, para isso, nós temos essa sessão específica, e antes de iniciá-la, fazer essa leitura comentada, convido vocês, como sempre, que a gente busque essa nossa internalização, nossa concentração, e nós podemos iniciar com uma respiração mais pausada, nos colocar confortavelmente, baixar a frequência vibracional dos barulhos do dia e nos conectar, então, baixar essa frequência e, em tranquilidade, oferecer o melhor da nossa capacidade de aprender, da nossa concentração, da nossa vontade de entender o que o texto nos traz. Nós entregamos isso agora ao Espírito Santo, porque essa é a nossa meta, que ele seja o nosso condutor e o nosso professor nessa hora. E como o Espírito Santo ouve as intenções por detrás das palavras, e ele sabe que ninguém vem aqui, ou ninguém liga nessa gravação, se não tem a intenção de realmente ouvir o que ele tem a nos dizer, e por isso que certamente, com toda certeza, ele é o nosso professor. E nessa graça de termos esse acompanhamento, nós estamos prontos, então, para darmos essa nossa leitura comentada. Então, só repetindo aqui, então, é capítulo 20, na seção 5, Arautos da Eternidade, na página 462. E ela se inicia dizendo que nesse mundo o Filho de Deus se aproxima o máximo possível de si mesmo em um relacionamento santo. Então, isso é uma lição que Jesus não cansa de repetir. Aonde que está a nossa salvação, ou aonde que nós, como diz aqui, o Filho de Deus se aproxima de si mesmo. Então, nós, que ainda somos o Filho de Deus, mas que sonhamos que estamos fora nós que em consciência estamos fora, estamos sonhando com o exílio, que sonhamos com um ser individual e pessoal. Então, aqui no sonho, o quanto nós podemos nos aproximar de Deus. Então, o mais próximo que se chega a Deus aqui é no relacionamento santo. O que é o relacionamento santo? É o relacionamento especial, corrigido ou entregue ao Espírito Santo.
é onde o Espírito Santo purificou aquele relacionamento especial, que foi feito para o ego, para separar o que Deus criou uno. Então, o ser no relacionamento especial, ele fica separado, são dois seres em relacionamento. No relacionamento, corrigindo o equívoco da separação, o que sobra? Uma unicidade perfeita. Então, o relacionamento especial, o relacionamento santo, em cima do relacionamento especial. Este é o mais próximo que nós chegamos aqui no sonho, que nós podemos chegar a Deus, porque onde há união, Deus está presente. E no relacionamento santo é o reconhecimento da união da mente. O relacionamento santo, ele é o relacionamento que reconhece a mente como como agente que ativa a comunicação. Então, e o relacionamento é comunicação. Então, o verdadeiro relacionamento, ele não ocorre entre dois corpos, e ele não ocorre com o que as palavras físicas falam, o que é pronunciado, que os ouvidos captam. É a mensagem por detrás delas, e essa mensagem, ela é entendida na mente, não é no cérebro, porque cérebro ainda é físico. Então, a mente é um nível acima do nível físico, acima do mundo da forma, acima do universo, do tempo e do espaço. A mente é a agente ativadora do espírito que Deus criou, que também em alguns lugares no curso é referido como altar a Deus, onde Deus se encontra com o seu filho, então, na mente. Então, e é lá na mente que houve o equívoco da crença de separação, que originou tudo mais que nós já sabemos, que em resultado final nos trouxe a consciência, cada um com pedacinho da consciência da mente, a mente é uma só. E o relacionamento santo, então, ele é o reconhecimento de que a comunicação ainda ocorre na mente, e a comunicação flui de si para si, de irmão para irmão. E se ela está fluindo no todo, então ela está fluindo em Deus. Então, por isso que aqui no mundo, o mais próximo que se chega a Deus é quando acontece o relacionamento santo. Então, lá começa a achar a certeza que o seu pai tem em relação a ele. Então, é no relacionamento santo que se tem a mesma certeza que Deus tem em relação tanto ao relacionamento, que é santo porque é de Deus e Deus está presente nele também, quanto também de quem está em comunicação. E é lá a sua função de restaurar as leis de seu pai naquilo que era mantido fora delas e de achar o que estava perdido. Então, é no relacionamento santo que nós vamos encontrar aquilo que estava perdido. E o que está perdido? A consciência de quem nós somos. Como também o curso diz em outro lugar, a nossa única questão que nós jamais levantamos, ou jamais porque não é real, mas nós levantamos, é: quem sou eu? E é essa pergunta que o ego nunca respondeu e que nos levou e nos trouxe até aqui buscando essa resposta. Então a resposta está perdida até que nós nos encontremos no relacionamento santo. É lá que está essa resposta. Então, por isso que ele diz que aquilo que estava mantido fora de nós, a consciência do que nós somos, que estava fora de nós, ela é achada dentro do relacionamento santo. Só no tempo é possível que alguma coisa seja perdida e nunca perdida para sempre. Então, no mundo do tempo, aqui no tempo e espaço, aqui nós podemos perder a consciência de quem nós somos. E como de fato esquecemos quem nós somos. E só que o que foi perdido não está desaparecido, apenas aguarda para ser encontrado. Por isso que só aqui no tempo é que nós poderíamos ter perdido a consciência de quem nós somos, só na ilusão.
despertando da ilusão, nós despertamos para a consciência do que e de quem nós somos. Assim, as partes do Filho de Deus gradualmente se unem no tempo, e com cada união, o fim do tempo chega mais perto. As consciências individuais, nós, cada um, todo ser vivo aqui que aparentemente tem vida separada e individual, ele se une aqui no tempo, esse reconhecimento da unicidade no tempo, a cada reconhecimento, ou seja, a cada relacionamento santo. O fim do tempo ou da ilusão, o fim da espera pelo despertar chega mais perto, o despertar chega mais perto. Cada milagre de união é um poderoso arauto da eternidade. Então, arauto, um anunciador, o porta-voz, quem anuncia a volta da eternidade. Então, cada milagre de união, a cada reconhecimento de que as mentes são uma só, a eternidade é essa união anunciador de que o tempo da volta da sanidade ou despertar está próximo. Ninguém que tenha um propósito único, unificado e seguro pode ter medo. Ninguém que compartilhe o seu propósito com ele pode deixar de ser um com ele. Esse propósito único, por isso que é união, é unicidade, só tem um reconhecimento, o de que ainda somos um, não houve fragmentação, não houve ruptura. Então, esse propósito único, quem entra nesse propósito, ele não pode deixar de ser um com esse propósito, então ele mesmo também passa a ser único, igual ao propósito. Por isso que o reconhecimento da unicidade nossa é a salvação do irmão, é a nossa salvação, é a volta da memória de Deus e do Cristo que nós somos. Cada arauto da eternidade canta o fim do pecado e do medo. Então, aqui canta o fim do pecado e do medo. Me lembro que o curso tem tem no final, pelo menos os livros novos trazem um suplemento, os antigos têm separado a canção da oração. Então, o que é essa canção da oração? Cada arauto da eternidade, cada anunciador, cada relacionamento santo canta o fim do pecado e do medo. Então, no relacionamento santo é que acontece isso, essa canção de oração. Cada um fala no tempo do que está muito além do tempo. Então, cada relacionamento santo traz testemunho daquilo que está na eternidade, daquilo que está além do tempo, além da ilusão. Cada relacionamento santo, então, é um testemunho da realidade desperta do Filho de Deus. Duas vozes que se erguem juntas, tocam os corações de todos para que possam bater como um só. O que é o relacionamento santo? Duas vozes que se erguem juntas. O relacionamento santo é o reconhecimento de que a voz do irmão ou o irmão ele é a mesma mente que eu. Então, são duas vozes juntas, mas toca o coração de todos como um só, porque nessa unicidade de dois irmãos, todos estão incluídos, porque essa unicidade, ela é na mente, e na mente nada pode estar de fora. Como a gente viu nas aulas anteriores, quem desperta para a mente, ou quem se eleva, ou tem esse deslocamento para a mente certa, e dentro do Espírito Santo, e se vê uno na mente, todos estão ali, porque nada surgiu de fora da mente, tudo ainda está na mente. Tudo que nós vemos aqui no mundo separado, em sua origem, ainda está na mente. Não existem dois criadores. Nada veio de fora da mente. Então, se
tudo veio da mesma mente, tudo pode voltar a ser rastreado lá naquela mente. E o relacionamento santo, dado entre dois pedacinhos de aqui, eles é que ainda trazem a lembrança do todo, porque, na verdade, aqui no tempo acontece entre dois, na eternidade acontece na unicidade do todo. Então, na eternidade, ou na mente, é que há o reconhecimento do todo. Quem, no instante santo do relacionamento santo, há uma consciência de que nada está de fora. Todos fazem parte disso. Se não houver essa consciência, então ainda é uma individualidade. Quem já experienciou de um instante santo sabe de que isso é real. Durante o instante santo, há uma consciência de que nada pode estar de fora, porque tudo veio da mente. Então, por isso que onde duas vozes se erguem juntas, tocam os corações de todos, como a gente viu. E nessa batida única do coração está proclamada a unidade do amor e ela é recebida com boas-vindas. A unidade do amor, porque só há um amor também. Só existe um Criador, só existe o amor de Deus, não existem dois amores. Não existe amor próprio como o ego, quer dizer, um amor individual ou 4 formas de amor, ou 5, todas as subdivisões que o ego tem do amor especial. Amor só existe em unidade e na mente, no instante santo, esse amor é bem-vindo. E nós também somos bem-vindos na mente, nesse amor. Paz ao teu relacionamento santo, que tem que manter a unidade do Filho de Deus. Então, é o relacionamento santo, e esse relacionamento santo ocorre a cada instante que eu me relaciono, ou lembro de alguém, ou penso sobre alguém, ou vejo alguém, e me lembro de que, na realidade, nós somos uma somente. O Cristo é um só. O Espírito Santo que está nele é o mesmo que está em mim. Então, se o Espírito Santo não está separado, ele não é dividido, é o mesmo. Então, a minha mente e a mente do irmão também é uma. Então, a cada vez que uma lembrança dessas surge, quando estão num relacionamento especial, que tanto pode ser físico, verbal, como num pensamento, ou uma imagem, ou a lembrança, então não precisa ser de alguém presente fisicamente, nem mesmo precisa ser com alguém que ainda esteja presente, preso a um corpo físico que a gente conheceu. Então, cada lembrança de alguém, lembrando da unicidade dele, é um relacionamento santo. E ali é que a unidade do Filho de Deus, ou seja, o Cristo. O Cristo é reconhecido nessa unidade. Tu dás ao teu irmão por todos a tua dádiva, tu dás ao teu irmão por todos, e na tua dádiva todos passam a ser contentes. O Cristo, isso é criar. O Cristo se alegra nessa lembrança. O céu se alegra na lembrança desse relacionamento santo, na lembrança da unicidade com o irmão. Não esqueças quem te deu as dádivas que dás, e não te esquecendo disso, vais lembrar quem deu as dádivas a ele, para que ele as desse a ti. Ou seja, não te esqueças do Cristo, que é o teu irmão, que é ele que te dá as dádivas. E lembrando disso, vamos lembrar que é o Espírito Santo que deu a ele também, que Deus deu a ele essas dádivas para que ele as desse a nós. Então, toda a gratidão é devido ao irmão, porque é ele que é o mensageiro das dádivas de Deus, através do Espírito Santo. Então, as dádivas do Espírito Santo, elas só podem ser
recebidas ou dadas pelo Espírito Santo a quem as recebe. E elas só podem ser recebidas na união. Elas não podem ser recebidas separadamente, porque a separação não faz parte do plano de Deus. Então, o Espírito Santo não pode dar uma dádiva separadamente. Então, quando que recebemos a dádiva de liberação santo? No relacionamento santo, nesse reconhecimento. É impossível superestimar o valor do teu irmão. Então, se é esse valor, se é o valor do próprio Deus que é o valor do irmão, então é impossível superestimar. Só o ego faz isso, mas tudo o que ele quer dizer é que quer o outro para si mesmo e, portanto, o valoriza muito pouco. Então, o ego, ele faz do irmão um ser especial. Então, ele valoriza o irmão separadamente. E ele quer aquele que ele ama no amor especial, ele quer segurar para si. E quando esse outro atende, aí é amor especial. Quando o outro não atende essa vontade, vira ódio especial. Então, o ego, ele tem uma supervalorização do irmão, mas individual, não o que o irmão é. O irmão, ele é o próprio Cristo, mas ele só tem consciência dessa diminuta parte daqui, e o ego valoriza só essa diminuta parte, ou seja, o ego valoriza muito pouco, como diz aqui, muito pouco ao irmão. O que é inestimável, com toda clareza, não pode ser avaliado. Como avaliar o valor do irmão, se o próprio valor de Deus está nele? Então, como que o todo pode ser avaliado? O todo não pode ser avaliado, porque não existe nada de fora para olhá-lo, para avaliá-lo. Então, só pode ser experienciado. Reconheces o medo que surge da tentativa sem significado de julgar o que está tão além do julgamento que nem sequer és capaz de vê-lo? Então, aqui Jesus está pedindo, será que nós reconhecemos que o quanto traz medo quando eu quero julgar o meu irmão pela pequenez que o ego me mostrou dele? O quanto isso é amedrontador, quando eu acredito que que o irmão é essa cerca de carne, que ele é só esse pedacinho de mente. Será que nós conseguimos reconhecer o quanto é assustador, o quanto isso traz medo? Então, essa é a causa de nós termos medo do irmão, porque nós não reconhecemos o todo dele. Nós vimos só uma não conscientes da totalidade dele e temos medo daquilo que não está presente, daquilo que não estamos conscientes. Não julgues o que é invisível para ti, ou nunca o verás, mas espera com paciência pela sua vinda. O que é invisível para nós aqui? A visão de Cristo. Na nossa mente separada, isso é invisível, nos fez aqui física que é limitada a ver só o externo, não o conteúdo, só o invólucro que em torno de um determinado conteúdo. Então, nós enxergamos o físico. Então, o que realmente o Filho de Deus é? O que é a vida? A vida é invisível para nós. Nós não enxergamos. Então, o que é o irmão? O Cristo no irmão. Isso para nós é invisível. E se nós julgarmos pela forma física o irmão, se nós acreditarmos que a forma física seja aquilo que Deus criou, nós nunca vamos ver o que é invisível, nunca vamos ver o Cristo. Por isso que ele diz, espera com paciência pela sua vinda. Nós estamos aqui aprendendo a como liberar o caminho para que a vinda do Cristo volte a estar ciente na nossa mente. Será dado a ti ver o valor do teu irmão quando tudo o que quiseres para ele for a paz. E o que queres para ele, tu receberás. Então, no momento que não houver mais nenhum julgamento para com o irmão,
no momento do relacionamento santo, quando tudo que eu quero para o meu irmão é a volta da consciência, da paz na mente, é aí que nós voltaremos a despertar e a ficar na paz. Como podes estimar o valor daquele que te oferece paz? Então, como que eu posso determinar o real valor que cada irmão tem? O ego, às vezes, diz que o valor é nulo, chega a ser até negativo. O valor do bandido, por exemplo, está abaixo do zero, está em dívida conosco. Então, como que eu posso avaliar o real valor daquele que me oferece paz? Por detrás, além da fachada, além da cortina que obscurece o Cristo e que mostra só uma projeção de algo distorcido, por detrás disso está o real valor do irmão. Então, e isso, como que eu posso estimar esse valor? O que irias querer, exceto o seu oferecimento? Se esse irmão oferece paz, oferece a nossa própria salvação, se ele é o único caminho para a salvação, vou eu querer alguma coisa diferente dele? Eu prefiro tornar ele um inimigo do que o meu salvador? Quando ambas as escolhas estão na própria escolha, não dependem dele, depende da própria escolha. O seu valor foi estabelecido pelo seu Pai, e tu reconhecerás à medida em que receberes a dádiva do seu Pai através dele. O próprio Deus estabeleceu o valor do irmão. E nós receberemos e recebemos de Deus o mesmo valor desse irmão. Então, se Deus deu tudo, deu o próprio céu ao irmão, ele dá tudo, ele dá o próprio céu a nós também. O que está nele resplandecerá com tanto brilho na tua visão agradecida, que simplesmente o amarás e ficarás contente. Esta é a reação natural nossa a cada irmão quando permitimos que um antigo ódio ou um relacionamento separado de amor especial seja corrigido pelo relacionamento santo. O efeito natural disso na nossa mente é que nós passamos a amar e a ficar contentes na presença dele, porque a presença dele é a nossa completeza. Não pensarás em julgá-lo, pois quem viria a face de Cristo e ainda assim insistiria que o julgamento tem significado? Quem, vendo a resplandecente face de Cristo, iria voltar a querer a ver o julgamento que o ego tinha sobre esse irmão? Pois essa insistência pertence àqueles que não veem. Só aqueles que ainda não veem, aqueles que ainda não usam da visão do Espírito Santo, ou não se permitem olhar através da visão do Espírito Santo, e ainda não se permitem ver o Cristo. Porque o Espírito Santo está dentro de cada um e oferece essa visão. Mas aqueles que ainda têm medo, esses ainda não escolheram olhar para eles. E a esses o Espírito Santo aguarda com paciência essa abertura, que permitam-se, por um instante santo, olhar através do Espírito Santo e não do próprio julgamento. O que o Espírito Santo está vendo? A tua escolha é a visão ou o julgamento, mas nunca ambos. Isso aqui resume tudo que o tomador de decisões pode fazer no mundo. Na verdade, só há duas coisas que nós podemos fazer aqui, como tomadores de decisão. Tudo decorre dessas duas decisões. Ou nós estamos escolhendo a visão do Espírito Santo, que mostra o Cristo, no julgamento do ego. Dentro do ego não há como escapar do julgamento.
dentro do Espírito Santo já estamos na visão, não precisamos fazer mais nada. A única coisa que ainda não é possível é ter os dois conscientes ao mesmo tempo. Ou estamos cientes do julgamento do ego, ou estamos na visão do Espírito Santo. O corpo do teu irmão tem tão pouca utilidade para ti como para ele. Então, Jesus está falando do ser real, do Cristo, da mente certa. Então, dentro da santidade, o corpo em si, ele não tem nenhuma utilidade. Quando só é usado de acordo com o que o Espírito Santo ensina, ele não tem função. Então, o corpo, quando ele é só um instrumento de comunicação, ele por si não tem função nenhuma, porque ele não serve como nossa identidade. Só o ego é que transforma o corpo como uma identidade nossa. E nós sabemos o quanto é sofrível, o quanto dói quando estamos identificados equivocadamente no corpo, porque ele tem a função que ele não pode atender. Ele tem a função de ser a nossa própria identidade. Então, no Espírito Santo, ele não tem essa função, pois as mentes não necessitam do corpo para se comunicarem. Então, por que o corpo não tem função para quem está na mentalidade certa, para quem se eleva na mente do Espírito Santo, para quem tem esse deslocamento, ou seja, no instante santo. Por que o corpo não tem mais função? Porque a comunicação, ela nunca é do corpo, ela sempre é da mente. E no entanto, a comunicação completa está presente na mente. A mente sabe de tudo, ela está em comunicação com tudo. Nada está fora da mente, não há nada que a mente não saiba. Só os limites do corpo é que fazem parecer que nós sabemos tão pouco, ou ficamos tão restritos àquilo que o corpo permite que seja filtrado através dos sentidos ou através do cérebro. Então, o corpo, ele limita, mas a comunicação, como ela é da mente, e dentro da mente, ela não necessita de um instrumento de comunicação, porque ela já é. Então, Deus se comunica conosco na mente, e nós retornamos toda a gratidão a Ele na mente, essa comunicação é direta. Então, que função que o corpo teria numa comunicação direta? Nenhuma, por isso que o mundo físico não tem função na consciência do céu. E nem sequer há um sacrifício em deixar o mundo físico, porque o mundo físico é totalmente neutro, ele não pensa, ele não sente. É a nossa mente que está identificada com ele, que dá sentido ao mundo físico, e por isso que o ego ameaça com o senso de sacrifício se nós deixarmos o mundo físico. Então, voltando aqui, nós vimos no 5.3 que as mentes não necessitam do corpo para se comunicarem. A vista que vê o corpo não tem utilidade nenhuma que sirva ao propósito de um relacionamento santo. O relacionamento santo é um reconhecimento mental do Cristo, do Espírito, do ser real, da vida, que é eterna e imutável. E nisso, no que é eterno e imutável, o corpo ou qualquer coisa física não entra, porque tudo no físico é mutável, tudo é falível, tudo é mortal. Então, na comunicação, na mente, tudo é eterno. E enquanto olhares para o teu irmão assim, né, com a vista do corpo, os meios e o fim não terão sido alinhados. O fim é nós voltarmos a despertar, a estar conscientes de quem nós somos. Mas se nós tivermos cientes do irmão como sendo um corpo, esse meio ele não está alinhado com o fim. O meio é um. O meio quer dizer que o irmão é separado. O fim é reconhecer que ele é uno. Então, esses dois não estão alinhados. Porque são necessários
ah, não estão alinhados. Por que são necessários tantos instantes santos para me permitir que isso seja realizado, quando um bastaria? Só há um. Aqui há outro ensinamento fundamental do curso. Só há um instante santo. Então, como que é se a cada perdão nós temos um instante santo? Nós voltamos sempre ao mesmo, como ele diz aqui, o pequeno sopro de eternidade que corre através do tempo como luz dourada é sempre o mesmo. Não há nada antes dele, não há nada depois. Então, no instante santo, nós sempre estamos na eternidade, sempre estamos no mesmo. Então, não há duas eternidades. Não há dois instantes santos. O que existe, na nossa experiência aqui, é que nós ainda precisamos acessar milhares e milhares de vezes o mesmo único instante para, enfim, como tomadores de decisão da mente, nós nos decidirmos que a realidade é esse único instante santo, e não aquilo que o ego nos mostrou. Então, no instante santo é sempre o mesmo. Nós é que acessamos ele, e por que voltamos ainda? Por que saímos, então, do instante santo? Porque ainda há culpa na mente, ainda estamos acreditando no ego e precisamos desfazer essa culpa. E essa é desfeita gradativamente para não nos assustar. O Espírito Santo vai desfazendo ela gradativamente. O Márcio levantou a mão. Oi, Ing. Oi. Dentro disso que você está trazendo, me remeteu aqui a algo que eu observei muito na minha prática, assim, principalmente no começo do processo com as lições. É que eu sinto que a gente entende que a gente está fazendo um processo através da consciência e do corpo, e parece que esse processo vai tornar a consciência iluminada. Mas vai chegar um momento que nós vamos entender que o que nós fazemos usando o corpo e a consciência é tornar a mente ciente de que ela nunca se fragmentou. Então, eu sinto que é preciso entender que não tem uma consciência que vai se iluminar através de um corpo. Tem uma consciência que vai usar o corpo para fixar na mente a certeza de que ela nunca se separou. Não sei se fez sentido o que eu expliquei, o que eu trouxe, né? O que eu tentei explicar. Sim, a consciência é um deslocamento, ela se deslocou para uma separação, ela vai se deslocar para a totalidade. Não é que ela Exatamente. separada Então, vai se iluminar. Vai iluminar. E nem a parte separada vai deixar de estar presente no todo, porque ela vem do todo. Exatamente, porque o que acontece? Essa consciência, para que essa mente reconheça a iluminação, até essa consciência tem que ser desfeita, porque ela ainda é uma consciência de separação. Ela está sendo utilizada, essa consciência que eu falo quando eu penso eu, Márcio, o eu psicológico, sabe? Porque a gente tem uma consciência, a gente imagina a consciência como se fosse eu, Márcio, sou uma consciência. O eu, Márcio, é um autoconceito. Exato, mas por outro Pode lado, falar. o que está pensando eu, Márcio, é real. Então, novamente, não há sacrifício, porque o ego rapidamente diz, então o Márcio vai desaparecer. Isso. Mas quem que está por detrás, quem que está pensando é o Márcio? Ainda é uma consciência separada que está pensando isso. Então, essa vai ter esse deslocamento. Então, eu sinto que o treino, ele dá uma avançada muito grande quando a gente compreende que não está aqui para iluminar a consciência, mas para nos tornarmos conscientes da nossa santidade. Não sei se fez sentido. Perfeito. Faz todo sentido. E para estarmos conscientes dessa santidade, nós temos que desfazer crenças
tudo aqui é crença, todo o universo aqui é um pensamento, é uma crença a qual foi dada o poder de Deus. Então, essa crença precisa ser desfeita porque ela está obscurecendo a consciência. A consciência total está lá, só aguardando nós tirarmos o que está nos impedindo de acessá-la. Porque ela está acessando... Por que ela está acessando essa fragmentação, esse pedacinho só? Porque ela está equivocada. Então, o que é esse equívoco? Isso precisa ser desfeito. Esse equívoco ela tornou uma crença real. E essa crença precisa ser desfeita. Então, nós estamos aprendendo a desfazer o que está obstruindo a consciência da totalidade. E quando a iluminação acontece, e eu sinto que, né, essa questão da iluminação que a gente tanto busca, quando ela acontece ou quando ela acontecer a partir desse lugar, a sua menor preocupação vai ser se a sua consciência é iluminada ou não. Porque você já sabe que é e tudo é, e não é um já sabe de confiança no mundo que eu já Não sei. É um saber de um lugar inexplicável. Não é É um nem a saber de um menor, lugar é que impossível, porque isso de saber se é ou não é já é um julgamento, e só o ego é capaz de julgar. é um saber que você entra num estado de constância que nada te abala mais, né? Então eu acredito que seja assim. Perfeito. Mas era isso, obrigado, Ink. Obrigada. Eu tinha visto antes o Gustavo, acho que tinha levantado a mão, depois fechou, mas se precisar levantar a mão de novo. Então, eu fiquei bem feliz com essas colocações todas aí. Eu acho que as coisas começaram a clarear bastante. Eu queria expor aqui uma maneira de pensar e ver se ela está correta. Eu achei que o autoconceito ele não é de todo inútil, né? Ele cumpriria a função como se fosse de um barco, uma vez que a consciência que está por trás desse autoconceito chegou até a outra margem ali, ela não precisa carregar o barco nas costas, ela pode deixar o barco lá para trás e ela sim se enxergou, né? E a função, no caso desse autoconceito, seria meio que só servir de veículo até que a gente se desse conta de quem a gente sempre foi. É por aí? Perfeito, é uma função temporária, por isso que a gente diz, estamos a partir que nós estamos com a consciência e na individualidade. Então, ainda é essa individualidade, esse conceito de individualidade, essa mente fragmentada, que vai ser o veículo que vai permitir a própria cura ou despertar. É por aí, Gustavo, entendi a tua colocação. Porque pelo que o Márcio falou, eu não preciso ficar tentando tornar o barco mais bonito, fazer reformas nele, nem nada. A função dele é só dar os estímulos Exato, necessários para a o consciência problema é quando a descolar. gente idolatra o barco, que é só um veículo temporário. Quando a gente coloca ele como o que vai ser salvo, não é o barco. Ele é só essa função temporária e depois disso ele é deixado para trás para deixar de parecer que existe. Obrigadíssimo. Então, Ótimo. mas seguindo aqui, obrigada, Gustavo. Seguindo aqui no 6, tu olhas para cada instante santo como um ponto diferente do tempo, no tempo. Então, cada perdão, daí dá intervalos que a gente volta para o julgamento do ego, até o próximo perdão, então nós sempre, dentro do tempo, nós estamos num ponto diferente. Mas o instante santo, ele nunca muda. Tudo que ele jamais conteve e jamais irá conter, está aqui exatamente agora. Então, jamais porque nós acessamos aqui na ilusão, que na verdade nem sequer é real, é só uma viagem imaginária. O passado nada toma do instante santo e o futuro nada adicionará. Então, novamente, o instante santo, ele é constante. Nós acessamos sempre o mesmo instante santo, assim como o céu é constante. Aqui, então, está tudo.
Então, no instante santo está tudo. Aqui está a beleza do teu relacionamento com o meio e fim já em perfeita harmonia. Então, nós vimos antes que um relacionamento especial, ele não está em harmonia com o fim, que é a volta da consciência da totalidade. Mas no relacionamento santo, então, no relacionamento que o Espírito Santo tem, esse meio vai trazer o fim, que é a volta da consciência da totalidade. Aqui está a fé perfeita que um dia oferecerás ao teu irmão, já oferecida a ti. No instante santo, nós já temos essa fé perfeita que o irmão é o Cristo junto conosco, e não aquilo que separadamente o ego mostrou. Aqui já foi dado perdão sem limites, que tu darás a ele, e a face de Cristo, que ainda contemplarás, também já foi vista. Então, no instante santo, nós temos tudo. Quando nós voltamos, e repetindo, nós ainda voltamos porque carregamos crenças que causam culpa na mente. Enquanto existir uma única crença equivocada, a mente sentirá culpa. Enquanto houver culpa, ela cairá do instante santo para fora, ela volta a se identificar com o fragmentado. Então, até essa última crença ser desfeita, nós ainda veremos a face de Cristo só no instante santo. Fora isso, nós ainda vamos ver o mundo de corpos, o mundo separado, e não há problema nenhum com isso. A questão é nós permitirmos a cura da culpa na mente. Podes avaliar o doador de uma dádiva como essa? Então, quem traz a dádiva do Cristo para nós? É o irmão. É nele que no instante santo nós vemos a santidade. É ele que vai trazer a consciência do céu de volta. Então, dá para avaliar o valor que tem aquele que vai trazer o céu de volta a nós? Trocarias essa dádiva por qualquer outra? Trocarias a dádiva do coração, aqui do mundo da forma? Essa dádiva faz retornarem às leis de Deus a tua lembrança. Então, enquanto nós estamos presos nas crenças aqui de separação, nós também estamos sujeitos às leis da dualidade. Mas quando nós aceitamos só a dádiva do Cristo, o ego não tem poder nenhum. As leis do ego desaparecem. E só as leis de Deus, que são o dar e o receber, são o mesmo, é que permanecem no instante santo. E simplesmente lembrando das leis de Deus, as leis que te mantinham como prisioneiro da dor e da morte têm que ser esquecidas. Elas são simplesmente largadas para trás, e nisso elas desaparecem do nada de onde vieram. As leis do ego vieram do nada. E a nossa mente equivocada lhe der poder. Essa não é uma dádiva que te é oferecida pelo corpo do teu irmão. Então, essa dádiva de liberação não é o corpo do irmão que oferece isso. O véu que esconde a dádiva também o esconde. Então, aquilo que esconde a dádiva que é as leis de Deus, também esconde o irmão. E ela mostra um corpo no lugar do irmão. Então, o irmão, ele é a dádiva, no entanto, ele não tem conhecimento disso. Então, aqui no sonho, dentro do ego, nós não temos o reconhecimento, a lembrança de que a própria dádiva aqui da nossa completeza é o irmão. Ele é a nossa dádiva dada por Deus. Ele é a dádiva, no entanto, ele não tem conhecimento disso, e tu também não tens, nem sabemos
O irmão não sabe que eu sou a dádiva dele, e ele não sabe que eu sou a dádiva dele, e eu não sei dele para mim. Contudo, tem fé que aquele que vê a dádiva em ti, no teu irmão, vai oferecê-la e recebê-la por ambos. Então, o Espírito Santo, ele vai receber a dádiva que o irmão tem para mim, porque o irmão é meu Salvador, e ele vai dar ao irmão o Espírito Santo vai dar isso. Essa é a dádiva do Espírito Santo. E ele oferece para recebê-la por ambos. Então, o Espírito Santo é o mediador que faz essas dádivas de mim para o irmão, do irmão para mim. Ser consolado e sente o Espírito Santo velando por ti com amor e perfeita confiança no que ele vê. O Espírito Santo, quando ele olha para mim, e quando ele meramente vê a moldura que é o corpo, nós vemos como uma identidade pura, só que é o Filho de Deus, que é a mente, que é o Cristo. O Espírito Santo, pelo contrário, ele vê o conteúdo. E ele sabe que nós temos um contorno, uma forma na qual nós acreditamos. Mas ele sabe também que essa forma, esse contorno não é real. Apenas nós fizemos real. Então, e isso deve servir de consolo para nós. Que o Espírito Santo vê o conteúdo. Por isso que ele diz, ser consolado e sente o Espírito Santo velando por ti com amor e perfeita confiança no que ele vê. Ele vê a santidade no irmão e em nós. Então, e ele zela com amor, independente do que esteja acontecendo na projeção da insanidade do mundo. Ele ainda zela com amor pela realidade que há no irmão e em nós. Ele conhece o Filho de Deus e compartilha a certeza do seu Pai de que o universo descansa em suas mãos gentis e em segurança e em paz. O universo real que Deus criou, que é o céu, que nós criamos com Deus, que é a extensão de tudo que é real, que é a extensão da vida, esse descansa para nós nas mãos do Espírito Santo. Nós vamos voltar a estar cientes desse universo. Se por ocasião daquele pensamento de separação, de como que seria um universo diferente desse, nós esquecemos do que é o universo do céu, o Espírito Santo ainda sabe o que é o céu. E ele guarda e zela por essa lembrança por nós. Por isso que ele as guarda em mãos gentis, em segurança e em paz. Vamos levar agora em consideração o que ele precisa aprender para compartilhar a confiança de seu Pai nele. Então, o Cristo, nós que ainda somos o Cristo, nós aqui no sonho precisamos aprender isso. E nós vamos aprender porque é isso que o Pai quer para nós. E nós, o Cristo em nós também quer isso. Então, por isso que nós podemos ter essa confiança. O que ele é para que o Criador do universo ofereça a ele e tenha o que é ele, para que o Criador do universo ofereça a ele e tenha o conhecimento de que tudo descansa em segurança, então, o que é esse ser? Se não é o próprio Cristo, se não é a própria extensão de Deus. Então, é isso que está no irmão, e é isso que nós precisamos aprender. O irmão irá aprender em nós também. E esse ser que está em cada um, embora que obscurecido para nós, quando nós olhamos com os olhos do ego, ele não olha para si mesmo assim como seu pai o conhece. Ele não olha para si mesmo assim como o pai o conhece. Então, o irmão, ele está, por enquanto, aqui equivocado, assim como nós. Então, o pai não conhece esse mundo separado. Ele só conhece a realidade, o conteúdo e não a forma. O pai só conhece o Cristo. E o que o Cristo
que essa parte equivocada da mente, essa parte equivocada que precisa despertar, é essa que olha não para aquilo que Deus está olhando, mas para uma coisa separada. E essa consciência, então, precisa retornar. E, no entanto, é impossível, então, Deus conhece ainda essa parte, embora que essa parte separada não saiba quem ela é, que somos nós não sabemos quem nós somos, mas Deus ainda sabe. E, no entanto, é impossível que a confiança de Deus tenha sido depositada equivocadamente. Então, se o próprio Deus tem certeza de que cada pedacinho que está sonhando ainda vai voltar a se reconhecer a si mesmo como sendo Cristo, como sendo o Filho desperto de Deus. Se Deus tem essa confiança, seria possível Deus se enganar? Ou será que não é nós que nos enganamos? Então, alguém aqui está enganado. Deus tem confiança quando Ele vê a nós de algo que nós não estamos vendo. Nós estamos vendo algo que Deus não vê. Então, seria possível que nós nos enganamos ou Deus se enganou? O que é mais provável? Então, certamente, devido a tantos erros que nós já cometemos, nós podemos chegar à conclusão, certamente que nós nos equivocamos. Então, o que Deus conhece tem toda a razão de ser confiável, então Deus está certo e nós errados. E é nisso que a fé na salvação se justifica. Ainda bem que nós estivemos errados. É isso que nos libertará. Então, graças a Deus, nós não precisamos, porque o mundo que nós fizemos realmente é um mundo de sofrimento e de dor. É um mundo que nasce para ter alguns suspiros de vida e depois morrer. Não faz sentido. Que bom que nós estamos enganados e Deus, naquilo que Ele conhece, Ele está certo. E Ele nos conhece como parte dele, como extensão do seu amor, como uma mente que ativa o espírito e cria no céu. Então, todo sonho aqui, quando não houver mais nenhum resquício de culpa, será deixado de lado e essa memória de Deus voltará. Ainda bem que é assim. Isso é a expiação. É isso que certamente cada fração da mente que se acha separada aqui irá aceitar para si, e nisso, quando a última pedaço da mente aceitar para si, o sonho de separação se encerra, quando na verdade ele já se encerrou, mas a experiência dele, já que estamos revivendo esse único instante, também acabará e voltará à consciência do céu. Isso é o despertar. Então, é isso, e os arautos da eternidade, então, quem são os anunciadores dessa feliz nova de que o céu ainda será nós ainda voltaremos a estar cientes do céu. Então, os arautos da eternidade, os porta-vozes que trazem isso, aqui no sonho, é o relacionamento santo. Então, novamente, toda a salvação passa pelo relacionamento santo. Toda a volta da paz na mente passa pelo relacionamento santo. Primeiro com o irmão, e nisso a volta da consciência com o relacionamento com Deus. Porque a separação não foi uma separação de fato, mas foi uma ruptura de comunicação. Nós deixamos de nos comunicar com Deus quando tivemos um pensamento de separação, lá na mente unificada, quando aquele único pensamento de separação introduziu-se. O que aconteceu com esse pensamento separador? Quando ele pensou em como que seria fazer algo a mais além de Deus, para fazer além de Deus, o sem Deus, necessariamente ele cortou a comunicação com Deus, porque Deus é amor é comunicação. Então, como que algo sem comunicação não iria romper
a comunicação com a totalidade. Então, não podia resultar em outra coisa. Assim como a volta também é inevitável, não há como não voltar à consciência da totalidade quando a comunicação é restabelecida. E aqui no sonho, a comunicação é restabelecida no relacionamento santo. Então, por quê? Porque o relacionamento especial, ele revive a cada instante esse pensamento separador. O ego faz parecer que nós temos 1000 objetivos aqui no mundo, e que aqui existe evolução, e que nós temos objetivos aqui, quando, na verdade, a cada instante, a cada pensamento, a cada tomada de decisão dentro do ego, o que nós estamos fazendo, na verdade, é revivendo um instante sem comunicação de Deus, um instante de separação. Por isso que é um relacionamento especial, é um relacionamento fracionado, e como Jesus disse umas aulas atrás, a questão agora é, e esse relacionamento especial te fez feliz? Mesmo o relacionamento especial de amor que o ego oferece como sendo o mais feliz, o céu na terra, ele tem suas dores, ele tem seus espinhos, ele tem seus medos, e isso nos fez feliz. O próprio relacionamento com o corpo nos trouxe a paz, a alegria, o êxtase do céu. Então, é no relacionamento especial que nós revivemos a experiência da separação. Aquele único pensamento separador, ele é perpetuado através de todo o relacionamento especial, e o relacionamento santo é a correção disso pelo Espírito Santo, e por isso que no relacionamento santo é ele que anuncia o fim da insanidade, a volta da sanidade à mente, a volta do céu. Então, os arautos da eternidade. Com isso, nós concluímos essa sessão. Semana que vem, o Templo do Espírito Santo, continuação desse nosso mesmo tema. Temos um pouco de interação, mas estamos agora abertos aqui a mais interação. Alguém gostaria de usar a palavra ou do chat? Ou ficamos só com as interações que tivemos já durante a aula? Pelo silêncio aqui, então, ficamos nisso, e eu acredito que, assim como nossa meta aqui sempre é ouvir pelo Espírito Santo, então, certamente, ele nos trouxe a todos o entendimento dessa sessão. E por isso que sou grata a Jesus, ao Espírito Santo, por nos proporcionar isso. Com isso, então, eu encerro aqui a nossa aula.